Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido as palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra ficou no meu coração e eu tentei encontrar uma outra palavra, mas é essa aqui é que o Senhor vai falar conosco, é que Ele quer. Aleluia. Que nós estejamos ouvindo nesta noite, né? Nós encontramos aqui dentro deste texto, irmãos, duas pessoas diferentes, pessoas distintas, mas com necessidades que iam além da sua capacidade de resolver o problema que eles tinham. Aleluia. Jairo era um dos principais da sinagoga, e sendo assim, ele era um homem de posses, um homem da sociedade. Mas estava vivendo um momento muito difícil em sua vida. Jairo tinha uma filha que tinha 12 anos de idade, e essa filha estava agora acometida de uma enfermidade mortal. E a gente sabe que nesses momentos, o dinheiro, o status, a posição social que nós ocupamos, isso de nada vale, porque a doença, só a medicina e quem está além da medicina pode resolver, né? E Jairo nessa situação desesperadora, porque para um pai que tem filhos, a gente sabe que os nossos filhos são a nossa esperança de futuro, né? É a nossa esperança de dias melhores, de uma vida melhor. Quem é que não aposta todas as suas fichas nos seus filhos? A gente sempre coloca neles as nossas expectativas. Queremos que eles tenham aquilo que a gente não teve, que tenham uma vida melhor do que a que nós tivemos. E quem sabe esse pai estava nesse momento de tamanha dificuldade, angústia, desespero. E ele encontra Jesus, que está passando por ali naquele momento. Aleluia. E me chamou a atenção, irmãos, que Jairo, ele vai até Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, a primeira atitude de Jairo foi se prostrar diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Isso demonstra reconhecimento de poder, de autoridade, de senhorio. Quando Jairo chegou na presença do Senhor, ele demonstrou que ele estava diante da maior autoridade, de quem poderia resolver o seu problema. Glória a Deus. E Jairo se curva diante do Senhor e ele começa ali a suplicar ao Senhor, a rogar ao Senhor. E nós encontramos ali um tipo de oração que eu acredito que muitos de nós já fizemos. A oração desesperada, seguida da necessidade de contar a nossa história para o Senhor. E Jairo, ele se prostra diante do Senhor e ele começa a rogar ao Senhor, a contar a sua história. E ele diz: a minha filha, ela está moribunda. Rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que viva, seja curada e viva. Oh, meu Deus. Isso fala, irmãos, de convicção. Quem sabe Jairo ainda não tinha tido outras experiências com Deus, mas ele tinha ouvido falar de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. E quando nós
ouvimos falar de Jesus, eu digo que quando você conhece Jesus, nunca mais você é o mesmo. Você nunca mais consegue ser a mesma pessoa depois de ter uma experiência com Jesus. É verdade, Jesus. E eu acredito que Jairo, sabendo dos milagres, sabendo quem era Jesus, o que ele já tinha feito e o que ele podia fazer, Jairo começa ali a colocar diante de Deus o seu pedido, a sua súplica. A palavra diz que ele rogou ao Senhor. Rogar significa orar, pedir, suplicar. E quando nós entramos na presença do Senhor, nós precisamos entrar com convicção, com consciência de que nós estamos na presença de alguém que está acima de toda autoridade terrena. E que aquilo que nós não podemos fazer, que o dinheiro não pode comprar, somente Ele pode fazer. Glória a Deus, Senhor Jesus. E nessa situação, Jairo, ele chegou ali antes da mulher que estava enferma. Ele contou a sua história primeiro para Jesus. Ele sentiu a ajuda de Jesus primeiro. Oh, Jesus amado. E aí, de repente, Jesus indo com Jairo, quem sabe Jairo até apressadamente para levar Jesus para a sua casa. Jesus é parado por um toque de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se tem alguma coisa capaz de parar Jesus, é um coração sincero. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Um toque diferenciado. É todo mundo que consegue tocar diferente? Não, irmãos. Não é todo mundo que consegue tocar diferente. Porque havia ali uma multidão imensa. Jesus estava sendo tocado por todos os lados. Algumas pessoas, eu acredito que até se esbarraram nele. Mas ninguém tocou em Jesus no meio daquela multidão como aquela mulher tocou. Quem sabe impulsionada pela necessidade, pela angústia do sofrimento, pelo momento de desespero que ela estava vivendo. Porque aquela mulher, ela estava sofrendo há 12 anos. A palavra do Senhor diz que tudo que ela tinha, ela já havia perdido, buscando um tratamento, uma cura para aquela enfermidade da qual ela sofria. Mas agora ela estava ali, diante de Jesus, o médico dos médicos por excelência. Aleluia. E ela ouviu falar de Jesus. Eu acredito que aquela mulher, ela não conhecia Jesus. Ela ouviu falar. Aleluia. Mas, irmãos, o nome de Jesus é um nome que detém todo o poder. Aleluia. E é impossível alguém ouvir o nome de Jesus e não reconhecer que esse nome é poderoso e é sobre todo o nome. Aleluia. E eu acredito que quando essa mulher ouviu falar de Jesus, ela disse: aí está a minha esperança. Aleluia. E ela vence aquela multidão. A Bíblia diz que ela foi por trás de Jesus, rompendo em fé e em esperança. Ela consegue alcançar as vestes de Jesus, porque ela creu que se ela tão somente, irmãos, eu fiquei impactada com esta palavra. Como o toque de uma pessoa pode parar Jesus no meio de uma multidão tremenda. Aleluia. Todos estavam tocando. Quem sabe nós estamos aqui nesse número de pessoas e quem dera, Meu Deus. que um de nós conseguíssemos tocar como essa mulher tocou, de tal forma que nem Jesus parar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu fiquei meditando, eu falei: quem me dera eu poder tocar na orla dos vestidos de Jesus como essa mulher tocou. Ela não só fez ele parar, como ela fez ele se virar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Por ela, irmãos. Meu Deus.
fala, ele é universal. É para todos quanto queiram. Verdade. Mas no meio de um universo de pessoas, nós conseguimos estender a nossa mão e tocar nele, e ele procurou por nós. Aleluia. Oh, glória a Deus. É coisa maravilhosa entendermos o que Jesus fez por nós. Aleluia, Jesus. O amor que temos para Ele. Meu Deus. Já ele chegou primeiro, ele estava numa condição financeira melhor. Ele estava numa situação difícil, mas ele tinha uma condição melhor. Ele era um dos principais da sinagoga, ele estava em uma posição de destaque. Mas, irmãos, para Jesus não tem maior, não tem menor. Aleluia! Diante dele, o terreno é plano, todos nós somos iguais. Jesus não tem essa de passar pulando na frente porque é mais bonitinho, porque tem mais dinheiro. Não, irmãos. Diante de Jesus, as nossas necessidades são iguais. Aleluia! Aleluia! Ele cuida de mim do mesmo jeito que ele cuida de você. Ele cuida do rico do mesmo jeito que ele cuida do pobre. Ele cuida de nós de igual maneira, porque o amor de Jesus é universal, é para todos. E nós encontramos aqui esse homem que chegou primeiro, que pediu primeiro. Mas eu acredito que quando Jairo presenciou Jesus fazer um milagre instantaneamente ali em sua frente, ele já se sentiu privilegiado. Porque crente que se alegra com a vitória de outro crente, ele é merecedor de vitória. Aleluia! Oh, glória a Deus! E Jairo foi privilegiado. Antes mesmo de chegar na sua casa, ele já presenciou Jesus fazendo um milagre. Jesus cura aquela mulher ali na frente de Jairo. Glória a Deus. E o que eu acho interessante é que Jairo, ele chegou diante de Jesus e a Bíblia diz que Jesus foi com Jairo. Jairo não voltou para casa sozinho. Jairo voltou com Jesus. Quem busca Jesus não anda sozinho. Meu Deus. Às vezes passamos, oh, aleluia, por grandes dificuldades, problemas em nossas vidas que parecem insolúveis, e aos nossos olhos são. Mas nós temos que nos convencer, irmãos, de que não estamos sozinhos. Desse jeito. De que não há problema que o Senhor não possa resolver. O que falta é um toque diferente. Aleluia. Para Jesus poder cumprir o propósito dele na nossa vida. Aleluia. Porque tudo que Ele quer é que nós venhamos agir de forma diferente. Porque nós não somos todo mundo. Nós somos um povo diferente. Aleluia. Somos melhores do que os outros? Não, de maneira nenhuma. Mas nós somos diferentes dos outros. Porque nós temos alguém que se virou para nós, que nos procurou com seus olhos. Aleluia. Glórias a Deus. E Deus ele segue para casa, de volta com Jesus. Aleluia! Tem o privilégio de presenciar um milagre a caminho da sua casa. E nem por isso ele se entristece. Mas nos momentos de grande dificuldade da nossa vida, quando a gente pensa que nada pode piorar mais aquela situação, uma notícia terrível pode chegar, assim como chegou para Jairo. Tudo que ele sabia é que a filha dele estava enferma à beira da morte. Mas agora chega uma terrível notícia. Até agora Jairo estava focado ali em levar Jesus para casa. Jairo estava levando Jesus para casa. Aleluia! Que privilégio. Glória a Jesus! Mas ali chega uma notícia triste, irmãos. E os principais da sinagoga chegam e dizem: olha, para que incomodar o mestre? A sua filha já está morta. E agora? Ele chegou primeiro. Ele rogou a Jesus. Ele clamou, ele orou. Ele se lançou aos pés de Jesus. Aleluia. Mas aquela mulher recebeu o milagre antes dele.
E agora a sua esperança, a esperança de estar levando Jesus, quem sabe até com pressa, porque tempo ele sabia que ele já não tinha mais, ele precisava que Jesus chegasse à sua casa. E agora ele sabe que a esperança acabou ali, já está morta. Mas, irmãos, no momento de maior dificuldade em nossas vidas, se nós estivermos levando Jesus para casa, aleluia, como Jairo estava, oh glória, Jesus ele se encarrega de não nos fazer perder o foco no meio da dificuldade, aleluia. Ele se encarrega de nos trazer de novo para o centro da vontade dele, aleluia, e nos fazer continuar levando ele para casa. Leva a mamãe, porque esse é o propósito do nosso coração, é o nosso propósito, irmão, da presença do Senhor, é todos os dias levá-lo para a nossa casa, fazendo habitar conosco, estar conosco, porque estar com Jesus, irmão, não é só vir aqui, dobrar os joelhos e falar com ele, ir embora e deixar ele aqui. Não. É necessário fazer ele se virar para nós, tocar diferente. E é necessário sair daqui e levar ele junto conosco para a nossa casa. Porque os nossos problemas, a partir do momento em que você tem um encontro com Cristo, os nossos problemas não são mais nossos, são deles. Tudo que acontece em minha vida que eu não suporto, que eu não tenho condição de resolver, eu vou para um cantinho com Jesus e digo para ele: Senhor, eu estou transferindo para o Senhor isso aqui, ó. Eu não tenho condição de carregar isso aqui, de resolver isso aqui, então eu coloco nas tuas mãos. Irmão, quando nós fazemos isso, rompemos a barreira da dificuldade, da desesperança, e vamos continuando caminhando com Jesus. Porque alguns vêm nos dizer que não tem mais jeito, que não vai dar, aleluia, mas nós estamos na companhia de Jesus, aleluia. E Jesus, ele não é só o curador da nossa alma, não. Ele é também o nosso provedor. Ele é também o nosso esconderijo. Ele é também o nosso refúgio. Na hora do desespero é difícil se refugiar em Jesus. Porque o desespero ele faz a gente perder a esperança, a fé, a confiança. Mas se nesses momentos nós atentarmos como Jairo atentou, a notícia desesperadora dele, mas Jesus estava ali, caminhando com Jairo para casa. Jesus teve a oportunidade, Jairo teve a oportunidade a Jesus de fazer com que o seu foco se voltasse de novo para ele. Glória a Deus. Sabe por que às vezes nos desesperamos, perdemos a esperança, a confiança, porque nós não damos oportunidade a Jesus de caminhar conosco no meio da prova, no meio da dificuldade, no meio da luta. Nós esquecemos que nós estamos diante de alguém que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Irmãos, se nós soubéssemos o poder que temos quando estamos na presença do Senhor, caminhando com Ele, aleluia, nossas atitudes seriam diferentes. Porque para Deus uma dor de cabeça ou um câncer está ali, irmãos, é a mesma coisa. Da mesma forma que não existe pecadinho nem pecadão, da mesma forma não existe enfermidade grande nem enfermidade pequena para o nosso Deus. Se você estiver convicto de que Ele pode fazer, o Senhor faz. Aleluia. Quando eu aceitei Jesus, eu vivi algumas experiências com Deus diferenciadas. Eu tenho um filho, o nome dele é Miguel, meu filho mais velho. E eu amava o meu filho de uma forma que depois que ele nasceu,
existia amor de mãe, de irmão, de pai, de marido, de ninguém. Para mim, o maior amor é o que eu sentia pelo meu filho. Eu idolatrava o meu filho. E eu aceitei Jesus e o meu esposo começou a fazer uma campanha de vigília de 21 dias. E eu falei, eu vou fazer só os 7 últimos para mim não quebrar, né? Porque vai que eu começo 21 e não dou conta, eu vou acabar quebrando a campanha. Eu vou nos últimos 7, que aí não tem jeito, eu tenho que ir mesmo e pronto. E eu fui nos últimos 7 dias com o propósito de ser batizada no Espírito Santo. Fui o primeiro dia da campanha e fui batizada no Espírito Santo. Mas durante aquela campanha, durante a palavra ali naquela noite, o pastor pregando, ele chegou na minha frente, assim, ele não olhava diretamente para mim. Ele estava tão tomado pelo poder de Deus que parecia que ele estava em órbita. Assim. Ele apontou o dedo, mas o dedo eu vi que foi na minha direção. E ele disse, o que queres que eu te faça? Para que tu faça a minha vontade como eu quero? Queres que eu te peça o teu Isaac? E quando ele falou aquilo, eu sabia, irmão, que era meu filho. E eu saí daquela vigília, eu chorei o restante da vigília inteira. Eu fui para casa chorando e falando para o meu marido, Deus vai matar o meu filho. E o meu esposo falava, não, mulher, que isso? Não foi isso que ele falou. Foi sim, eu entendi. Deus vai matar o meu filho. Mas eu sabia, irmãos, que Deus ia matar o meu filho porque eu amava mais o meu filho do que a Deus, embora eu tivesse aceitado Jesus. Aleluia. E ali no decorrer daquela semana, o meu filho ficou enfermo. Começou uns carocinhos no corpo, pequenininhos, pareciam um sarampo. Essa vigília foi na sexta-feira. No domingo ele começou a ter uma febrinha, uns carocinhos. Na segunda-feira, à tarde, o meu esposo me ligou e disse, nega, corre que eu estou com o Miguel já aqui no hospital. Não tem nem como pegar mesmo. E ele está com tanta febre que ele está quente e explodindo. Aí eu corri para lá. E quando cheguei lá, não tinha onde pegar o meu filho, irmãos. O corpo dele estava todo tomado por bolhas. E eram umas bolhas enormes. Só sobrou a pontinha dos dedos para a gente pegar. Meu esposo estava carregando ele assim e ele gemendo. Quando a gente entrou na sala da médica, ele teve uma convulsão. E ali ele já ficou internado, e eu vou resumir rapidinho para não passar o tempo. E ficou ali dentro. Eu entrei ali naquele hospital para ficar com meu filho 15 dias no isolamento, porque os médicos não sabiam o que ele tinha. O médico falava que era uma varicela brava, mas ele falava, não tenho certeza, então vai ficar no isolamento. E eu fiquei aqui com ele. Entrei para ficar ali 15 dias. Dentro daquele quarto de hospital eu aprendi a orar. Eu fiz minha primeira oração com a cara no pó. Eu fiz o meu primeiro jejum. E aí eu entreguei o meu filho nas mãos do Senhor e disse, Senhor, me perdoa. Porque eu amo mais o meu filho do que a qualquer pessoa nesse mundo. E mais do que o Senhor. Me perdoa, porque eu entrego ele agora em tuas mãos. E antes disso o Senhor disse para mim, olha, a primeira vez que Deus falou comigo, Deus não usou ninguém, irmão. Deus falou comigo. Glória a Deus. Ele disse, do mesmo jeito que ele entrou aqui com uma enfermidade, eu ponho mais uma, ponho quantas eu quiser, e se eu quiser não sai daqui. E esses olhos que você idolatra são terra, é pó. Se eu quiser se fecha e não se abre mais. O Deus a quem nós servimos, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor e adoração, e somente Ele. E é por isso, irmãos, que nós precisamos levar Jesus para casa, como Jairo estava levando Jesus. Eu saí dali com meu filho, eu entrei para ficar 15 dias, eu saí em 4 dias. Na outra sexta-feira eu estava na vigília de novo, adorando a Deus, e deixei meu filho em casa, ainda se recuperando, convalescente. Mas a partir dali eu aprendi a amar mais a Deus do que a qualquer outra coisa. Tudo que o Senhor requer de nós é que nós caminhemos com Ele. Não importa a situação que nós estejamos vivendo, o importante é que nós levemos Jesus para casa. Aleluia. E Jairo vai até em casa com Jesus, porque Jesus faz ele voltar o foco novamente, sair, desligar a mente do desespero e se voltar para quem estava com ele. Ele diz para Jairo, não temas, crê
somente. Ainda que a notícia seja de morte, irmãos. Se Jesus te disse para crer, então creia. Conserva a tua fé no Senhor. Não perde o foco. Olha para Jesus, que Ele é poderoso para realizar, para fazer o milagre, para jogar por terra as barreiras, para te dar vitória, porque Ele é Senhor. Amém. O Senhor colocou um versículo em meu coração, no livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, que diz assim: ó, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Na presença do Senhor é sempre tempo oportuno para receber vitória. Amém. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, e para essa igreja que ore em nosso favor, que Deus continue nos dando graça e nos abençoando. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Palavra poderosa, né? O Espero acabou de pregar nesta noite, né? Quantos que estão alegres com esta palavra, tudo vai dizer amém? Amém. Deus, que Deus possa continuar abençoando, grandiosamente, né? Os trabalhos continuam mesmo. Vamos ouvir nosso irmão Orley, que vai estar orando para o término do trabalho. E damos avisos aí que ele está mais inteirado do que eu, né? A única coisa que eu quero passar aos irmãos é que vai ter ensaio dos varões sábado, tá? Por isso que foi o irmão passado, porque os irmãos saíram, né? Para a festividade de Núbia, né? Então foi difícil para nós ensaiarmos, né? Mas sábado estaremos aqui para a glória do Senhor Jesus.